Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. E toda quinta-feira, às 12 horas, estamos aí na sua telinha. Meu Deus, meus irmãos, estamos aqui, olha, numa gravação de podcast que vocês não sabem, não. Vamos começar a gravar agora 2 vezes por semana, né, João? Segunda e terça, a gente vai estar aqui gravando o episódio para vocês. Porque vem muita novidade por aí. Eu só vou contar essas novidades para vocês depois. Mas eu preciso deixar episódios gravados, porque esse canal não pode parar, em nome de Jesus. Então, vamos lá, se inscreva no nosso canal. Você que chegou aí nesse episódio agora, já deixa esse seu like, nos ajuda compartilhando, comentando, enfim, já chega aí dizendo fui o primeiro. E se inscreve também, não se esquece, já estamos aí com 15.100 inscritos, se eu não me engano. Nossa meta até o final do ano é 30 mil inscritos. Se Deus permitir, a gente vai chegar lá, não vai não? Vai, vamos dobrar a meta. Ô, meus irmãos, vamos lá. Estou aqui com uma pessoa muito especial. Ele que assim, ó, vocês vão ver que é um fluir aqui. Vocês têm que prestar muita atenção, porque a mente dele é bem ágil, é muita informação, mas eu tenho certeza que vai abençoar muitíssimo a sua vida. Então, eu quero começar dizendo que ele é nascido aqui em Arapiraca, né, que é um estado bem próximo de Pernambuco. Estamos vizinhos, que é o querido estado de Alagoas. Hoje, ele mora em Maceió, né, na capital. É empresário, idealizador aí do grupo O Propósito, que dentro desse grupo tem vários outros projetos que ele vai nos explicar, vai nos falar aqui também. Cristão, claro, tem que ser, né, João? Membro da igreja Believe ali em Maceió. Quero muito conhecer essa igreja, a gente tem ouvido falar muito bem, já mandar um beijo, um abraço aí para os pastores de lá e para essa casa, né, para os membros também, que Deus os abençoe. Eu quero dar muito boas-vindas ao Ezequias Marques. Seja muito bem-vindo ao MapaCast. Amém. Que bênção poder estar aqui, grato pelo convite. E eu tenho crido que as portas que o Senhor abre, não é, segundo o coração dele, não são à toa, tem propósito, tem unidade. Amém, amém. Eu estou muito feliz por estar aqui. Dias corridos, muito acelerado, mas o Senhor tocou muito forte no meu coração para a gente estar aqui essa noite, né? Amém. Juntos nesse propósito, nesse alinhamento. E eu acredito que vai ser uma conversa boa, edificante. Se Deus quiser, muito do sem Senhor dúvida, pra já gente. tem sido. Amém. Eu acredito que temos muito do Senhor para compartilhar. Amém. E para mim é uma honra poder estar aqui. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. E um beijo no coração aí para quem nos acompanha, esse povo querido, amado. E é isso aí, vamos para cima. Amém. O Murilo, né? Quem assistiu o episódio do Murilo, acho que eu vou até colocar na descrição desse episódio, né? Boa. Que é um amigo do... querido. Ezequias, né? Ezequias, ok. Então, é amigo do Ezequias e o Murilo esteve aqui. Isso. E aí... falou muito dele, né? Falou muito bem dele. Você precisa trazer o meu amigo, assim, né? Pois bem, depois de meses, aconteceu. Tá vendo? Tudo no tempo do Senhor, né, Ezequias? Tudo no tempo do Senhor. Não tem aperreio. Eu quero literalmente que o Senhor conduza a agenda. Amém, boa. Né? Que o Senhor conduza os nossos dias, né? Eu gosto desse fluir, desse merguulhar. A gente não precisa forçar nada. É isso. Deus faz tudo acontecer. Perfeito. E amém. Tenho paz com essa palavra. Amém, amém. Isso aí. Vai, me conta um pouquinho da tua história, né? Primeiro, qual é o teu contexto familiar, tudo Perfeito. Isso. Deixa a gente saber tuas raízes e os teus B.O. já da infância também. Jesus amado. Aí a pano pra manga, viu? Vai, vamos, tá? Então pronto. Mas deixa eu te falar. Na verdade, é um privilégio o Senhor ter nos alcançado desde o ventre. Eu venho de um lar cristão. De um lar pentecostal do fogo. Eita, do manto. A gente gosta, né, João? A gente gosta de um foguinho. É demais para sermos batistas, né, João? Mas de verdade, nós cremos no dom do Espírito, no batismo por imersão. E temos visto a glória de Deus sobre nós. E para mim é um privilégio o Senhor ter nos achado ainda no ventre da minha mãe. Né? O Senhor já nos fez feito promessas desde da meninice. E o Senhor nos conduziu através do conhecimento dos meus pais, né, que tem um testemunho muito forte, dentro desse alinhamento e desses princípios. Né? Nós queremos que
as escrituras não é apenas um manual de regra, mas também de fé. Então, de vida, de existência, como um todo. E a gente foi criado dentro desse conceito, posso assim dizer. Somos uma casa composta por 6 filhos, 6 irmãos. Nossa, comigo, tudo homem. Família grande. E minha mãe ali sozinha, né, naquela correria, sozinha no sentido de mulher, mas meu pai sempre presente também. Vimos numa casa muito simples, muito humilde, mas que em todo tempo não faltou Deus. Né? E aí, desde muito cedo, a gente precisei trabalhar. Começar a ir para o campo, começar a ir para a rua, começar a se movimentar. E eu via, né, essa troca. Meu pai é comerciante até hoje, trabalha com carro, moto, terreno, enfim. E eu via aquela troca, porque a nossa casa tinha muito isso. Carro chegou, carro saiu, bicicleta. Meu pai trocava tudo. Tudo que fosse de negócio. Só não menino. Mas até as coisas dentro de casa, ele negociava. Geladeira, sofá. Jesus. Eu lembro que uma vez na feira, ele tinha comprado uma showboy. Lembra da showboy? Aqui tem showboy. Que é isso? Aquelas Percato é sandália, como que é? Percato é sandália, que é de acho que eu não peguei essa fase, não. Não, pelo amor de Deus. Ou então não tinha dinheiro nessa época. Eu fiz 30 agora, né? É showboy. Lá é conhecido nossa cultura como showboy. É uma percata de couro. E ele comprou lá na feira. E aí, quando ele voltou, o cara falou assim: Ô Pedrinho, quanto que é essa sandália aí? Se não me falha a memória, eu tinha comprado por R$10, era 15. E ele vendeu por R$20 e voltou descalço. Então, assim, era um homem muito vivo. Ele não perdia uma oportunidade. Meu Deus. Era pra ganhar dinheiro, fazer negócio. De multiplicar, puxasse, não sempre. foi? É verdade. E aí a gente via essa troca, né? Só que a gente não tinha mesada. A mesada era um tapa na cara. Meu Deus. E aí, tinha que trabalhar. E aí, com 11 anos, a gente começou a dar feira ali. Nos finais de semana, verdura, a igreja, o pessoal da igreja tinha muito esse movimento, né? De ir pra feira, pro campo, pra rua. E eu comecei muito cedo. E ali aos 13 anos, meu pai abriu um box, se chama de box, é um pequeno compartimento no mercado público, onde vendia cereal. Feijão, arroz, farinha, açúcar. E ele aprendi muita coisa. Comunicação, negociação, atender pessoas, clientes, lá vai. E mesmo com a braveza do meu pai, porque ele é um homem muito firme, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, né? Porque ele é um homem simples no conhecimento, mas tem muita vivência de mundo, muita visão de mundo. E ali o Senhor nos ensinou muito durante aquele processo. Depois eu fui para para trabalhar com outro pessoal lá da igreja, e era 2 telinhas debaixo do braço, gritando na rua: olha o óculos, olha o boné. Capinha de celular naquela época era muito famosa, a capinha de celular transparente, de couro. Então, muito cedo, a gente teve que ir para o campo. E nesse inteirinho também, nós tínhamos uma busca na presença de Deus, né? Veja, os meus pais, todas as manhãs, principalmente minha mãe, era inegociável. Nós tínhamos um famoso culto doméstico. Então, antes de ir para a escola, que hoje em dia se perdeu tanto. Se perdeu muito. Então, todos os dias, tinha que louvar 7 hinos da harpa ou do cantor cristão. Antes de ir para a escola. Antes de ir para a escola. 7 hinos da harpa. 7 hinos da harpa. A gente estudava tarde. Quando eu fui para a manhã, eu falei, pelo menos eu venci. Ela disse, não, vai ter a tarde. Então, não tinha escapatória. Era culto doméstico, era negociar. Essa é crente, João. E olha que engraçado, Ed. Por incrível que pareça, quase todos os filhos... Já quero sua mãe aqui. Boa. Quase todos os filhos saíram de casa, só temos um. E ela continua lá com essa prática até hoje. Inegociavelmente. Se você ligar 8 da manhã, você não vai conseguir falar com ela. Ela tá lá, louvando ao Senhor. 7 louvores da harpa ou do cantor, um capítulo da Bíblia e oração. Oração. Com a força. E fomos criados assim, E acredito que eles fizeram muito bem o que Salomão aconselha, ensina a criança no caminho que deve andar e nem na velhice esquecerá dele. Agora, tem algo curioso aí. E vai me controlando que eu falo muito. Não, você tá aqui pra falar. Até os 15, eu ia pra igreja forçado. E aí meus pais falavam de Jesus, sempre evangelizavam. Meu pai, ele é evangelista da igreja, que faz parte. Algumas igrejas conhecem como presbítero. E eu via ele chorando, minha mãe chorando, e se alegrando e falando de Jesus. Eu falei, gente, eu oro, eu leio a Bíblia, mas não consigo sentir esse negócio. O que é isso? Eu lembro como hoje eu falei com um pastor chamado Delmiro, meu primeiro pastor, muito querido, amado. E eu disse assim, irmão, eu quero sentir o que vocês sentem. Eu lembro que ele me trouxe um conselho, ele dizia assim, você precisa ter sua experiência com o Senhor. Não a experiência de arrepio, mas a sua experiência com o Senhor. E ele me ensinou muito cedo que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que isso é uma atuação do Espírito. Eu só precisava estar com o coração aberto. Tá, mas como é que a gente faz isso? E na época a gente subia muito monte. Muito monte, para orar, para jejuar, enfim. E eu lembro que antes do monte, tinha um congresso em Caruaru, aqui pertinho. 2012 isso. E a gente foi para esse congresso. Minha irmã. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo. Eita glória!
E ele ia também falar do que era o batismo com o Espírito Santo. E falou assim, ó, você vai começar, acabei não contando a história direito, você vai começar com a experiência do batismo com o Espírito Santo. Alguns não entendem que é esse nome. Bem, nós chamamos assim. É uma alegria infinita, inesgotável e que se manifesta através de pulo, bate palma, você não consegue segurar a língua, vem por línguas estranhas no meio do negócio. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Desde aquele período que o Senhor nos visitou de uma forma absurda, que eu acredito que palavras não cabem aqui. Eu estou até hoje na presença de Deus. O Senhor tem nos conservado por misericórdia e graça. Então eu posso dizer assim, nasci e me criei no lar cristão, mas tem 15 anos que eu conheci de fato o que é o evangelho. Já lia muito a Bíblia, de fato. A gente tinha muito congresso na igreja, muito movimento. Eu sempre ganhava as premiações. Mas aquela visão, sabe, muito racional ainda. Sem aquela interpretação espiritual. E o batismo, ele foi decisivo. Ele não foi apenas importante, ele foi decisivo para uma nova compreensão das Escrituras. Quando o Espírito Santo literalmente vem, né? Visita. E toma conta, assim, ó. E eu lembro que o Espírito me batizou na sexta-feira. Né? A gente tem 3 dias de congresso. E na sexta-feira à noite, que era o culto de abertura. Já na entrada. Não. Agora eu já vinha buscando. Jejum, oração. E o Senhor nos agraciou com essa bênção. Amém. E fiz 30 anos há pouco tempo. E durante toda essa jornada, temos visto a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, em todo o tempo, guiando, direcionando, trazendo todos os seus irmãos, toda a sua família. Todos na nossa casa. Glória a Deus, olha a importância, tá vendo? De literalmente não ensinar apontando, né? Ensinar perfeito. Do lado, caminho, né? No caminho, perfeito. Seus pais fizeram isso. E então quer dizer que você não foi um adolescente ali que se desviou, você não foi esse que teve essa curiosidade do mundo e tal. Pelo contrário, depois dessa fase do batismo com o Espírito Santo, o Senhor começou agora a trazer muita clareza sobre a sua palavra. Eu lembro que depois dessa experiência foi como se os olhos tivessem sido abertos, como se tivesse uma venda ali, e agora a compreensão é diferente. Então, eu já li um texto e saber era outro, né? A expressão era outra. E como a igreja ela investia muito nesse ministério evangelístico, da liderança e tal, muito cedo o Senhor nos confiou muita responsabilidade. Então, aos 15 eu comecei a ministrar, logo depois dessa experiência, e ao mesmo tempo que eu tinha esse desejo pelo Senhor, pela sua palavra e demais, ao mesmo tempo eu também tinha um trabalho, eu tinha uma vida secular. E aí foi os dois caminhando ali, lado a lado, orando, falando com o Senhor aqui, sendo usado aqui, e ao mesmo tempo levando o reino para os negócios, para a empresa, sabe? Eu lembro que aos 15 eu recebi uma oportunidade de estágio, uma empresa que hoje é chamada de Play Educação, mas antigamente era Clique Aqui. É uma empresa de muitos anos lá em Arapiraca. Eu tinha ganhado uma bolsa, e depois descobri, lá nessa empresa, que eles tinham um programa de estágio. Eu falei, bem, essa é a minha oportunidade, porque até então eu trabalho na rua, eu trabalho gritando, queimando do sol e aquela loucura. Essa é a minha chance. Eu preciso dessa oportunidade. E me inscrevi a primeira, fui reprovado. Me inscrevi a segunda, fui reprovado. E na terceira, o recrutador disse assim, cara, lembra como hoje? A gente já te falou que nós não queremos pessoas com seu perfil aqui. Porque se tratava de uma escola de cursos profissionalizantes e a gente tinha lá, eles tinham lá várias áreas, né? Instrutor e demais. E nós não precisamos de pessoas do seu perfil aqui. Eu lembro que eu falei assim, ó, eu só preciso de uma oportunidade. É só disso que eu preciso. E o Senhor pelejou pela minha causa, porque no último processo, na última etapa do processo seletivo, lá estava uma outra coordenadora fazendo esse processo. E o Senhor se agraciou de nós, por certo, sem dúvida. E de toda aquela turma, eu entrei com mais 6. E o desafio não acabou, ele continuava. E ali comemorei, vibrei, foi aquela alegria. Eu falei, bem, agora eu preciso cuidar dessa oportunidade. E com todas as minhas forças, e iniciamos ali o processo. Porém, no estágio, são 4 meses sem ganhar nada. Ainda tem essa missão. Meu Deus. Sem ganhar nada. E aí, uma forma de você ser remunerado é escolhendo um curso, fazia parte da grade. Eles entendiam que o aprendizado era tão grande que, entre aspas, você precisava pagar. E aí eu falei assim, ó, essa é a minha vez, eu preciso aproveitar essas oportunidades. E como eu vi meu pai trabalhando muito, eu aprendi isso muito cedo em casa, então era o primeiro a chegar, o último a sair. Era curioso para outras funções, para outras áreas. Muito curioso, o que eu não sabia, eu ia lá e aprendia. E aí, ao longo desses 4 meses, eram 6. Dos 6, só um seria efetivado. Ia para a CLT, ia ser contratado, enfim. Pois pasme você. Foi você. Dos 6 eu fiquei.
E eu acredito que o Senhor honra, né? Tem um texto certeza. na palavra que diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu sei que esse texto condiciona num contexto de salvação, mas eu acredito que tem muita parte preciosa das Escrituras que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Né? Com certeza. 21 de Mateus, versículo 22, diz que e tudo aquilo que pedires em oração crendo, recebereis. Então talvez mal sabia eles que tinha lá uma senhora chamada Vera orando incansavelmente. Nós estávamos ali no propósito de jejum, de oração, né? Todos os dias, orando por aquela causa. E ali estava o Senhor, abrindo aquela porta, mas agora lançando sobre nós a responsabilidade de agora administrar, uma vez que foi aberta a porta. Que eu acredito que, inclusive esse assunto é legal porque muitas pessoas pedem de Deus uma direção, uma resposta e um milagre, e muitas das vezes quando o Senhor abre uma porta, essas pessoas não sabem administrar. E justamente por não saber administrar, volta a velha frase, que é o quê? Tudo é no tempo de Deus, é a vontade de Deus. Mas espera aí, qual que é a vontade de Deus? Vamos definir os critérios do que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes no ego humano, ou um pensamento egoísta, enfim, dá no mesmo, é muito fácil nós terceirizarmos a responsabilidade para o Espírito. Sim. Do que nós mesmos assumimos. Não, tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Tudo é Deus. O sim é Deus, o não é Deus. Tudo é Deus, é Deus. É isso aí. E aí, se eu não tenho, ou melhor, se eu não desenvolvo essa maturidade, Tiago fala sobre isso. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que o dá. E ele não faz acepção de pessoas. É isso mesmo. O nosso problema é o início. A gente não pede. E quando pede, é meia boca, né? Como diz o Matuto, é meia boca. Me dê aí uma sabedoriazinha, alguma coisa. Não tem fé no processo. E muitas vezes as pessoas condicionam a sabedoria a quem tem mais recursos. E a gente é materialista e temos esse perfil comportamental de olhar as pessoas por aquilo que elas têm. E no reino a matemática é outra. Né? Porque o reino ele não é medido por resultado, ele é medido por fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É isso mesmo. Então muitas vezes nós desprezamos os pequenos começos. Né? E isso é um desafio. Então toda vez, melhor, quando o Senhor abre uma porta, resposta de oração, de jejum, de consagração, nós precisamos buscar do Senhor o direcionamento do próximo passo. Tem um texto que eu acho louvável, pequeno, muito famoso, mas não sei se todos têm uma mesma compreensão. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que eu entendo disso? Se eu fosse dividir, seria em duas partes. Ou melhor, em duas partes, perfeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, a grande promessa das Escrituras é trazer consciência para esse homem, para essa mulher, de onde ele está. Por que lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Porque talvez os meus pés estão indo para uma direção, para um caminho que talvez não glorifique a Deus. E não glorificar a Deus não necessariamente seja não estar dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos ali servindo ao Senhor, orando, falando com Ele, mas sendo desobedientes com aquilo que já fez arder o nosso coração, já usou um profeta, já nos mostrou em sonho. Verdade. Entende? E aí a gente opera no viés de rebeldia e as portas começam a se fechar. E na multiforma de Deus falar com a gente, esse é um dos métodos, porque eu acredito que a dor é um caminho de mudança. Então, quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está dizendo assim, essa palavra tem o poder de trazer consciência para onde eu estou indo e onde eu estou. Só que vem a segunda parte, nós somos convidados a avançar, nós somos convidados a trilhar. Então, a promessa é que essa luz vai continuar nos dirigindo. Só que muita gente fica só na parte A. Né? O Senhor trouxe consciência, o Senhor abriu a porta, o Senhor fez um milagre, foi uma bênção. Mas e aí? Essa luz vai continuar dirigindo você durante essa jornada, durante esse caminho? Então o chefe falou alto, estou sendo provado. Tem uma oportunidade dentro da empresa, eu digo isso depois da porta aberta. Tem uma outra oportunidade de crescimento, seja ela financeira ou de cargo, e lá vai. E eu não fui aprovado, então por certo é o inimigo que se levantou. E se nós colocássemos aqui na mesa que talvez o maior inimigo fôssemos nós mesmos? Né? Que de fato no final das contas, por vezes. Exatamente, porque não estudamos o suficiente, não fazemos o que precisa ser feito. Desse e jeito. aí entramos naquele velho ciclo, que é o que a manada diz. E essa manada... E quer responsabilizar, quer achar um culpado. Quer achar um culpado, né? E quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. A famosa frase do século. E eu creio demais nisso. Então, muito cedo, o Senhor nos ensinou a fazer isso. Né? Luiz Hermínio, só para completar essa frase que você falou, né? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Luiz Hermínio fala. Eu nunca ouvi essa frase. Forte, hein? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. É forte, hein? Dá pra trazer algo em cima disso aí. Olha, já dá mais uma palavra forte, aí. Porque quem argumenta demais, né? A gente viu isso em Adão e Eva, a gente viu isso em Saul, a gente viu em tantos homens que estavam em posição de desobediência e pecado, né? E aí ninguém muda o que não identifica, né?
Então, o primeiro passo para... Eu que não reconhece, Eu que não reconhece, que é o primeiro passo da mudança. Para o arrependimento, inclusive, também. Arrependimento, que é mudança, precisa começar reconhecendo. E aí, Salomão traz uma palavra em Provérbios que eu acho muito preciosa. Ele diz que aonde puser a tua mão, não retires. Lança a tua semente, porque tu não sabes qual dará o seu fruto. Se essa ou se aquela. Então, continue fazendo. Uau. E muitas vezes falta essa percepção, falta essa... E o salmista mais tarde fala sobre isso. De semear, né? De semear. De semear, Isso. semear, como a palavra já disse, a gente não sabe qual dessa vai germinar, né? Isso. E eu creio nisso. E o Salomão mais velho, ele falou, se não me falha a memória, Eclesiastes 7, né? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E reparte ainda com muitos. Olha que coisa linda. Né? E se a gente for olhar o progresso do que é um pão jogado sobre as águas, a gente tem a percepção que ele incha, né? Uhum. Então eu quero crer que isso é a confiança, é a dependência do Senhor. Nós cremos que nós somos dirigidos pelo Espírito não apenas quando nós precisamos de uma porta. Por quê? Nós temos a síndrome do super crente ou do super cristão, e lá vai, quando ele está passando por um vale ou por um deserto. Mas quando o Senhor abre aquela porta, faz aquele milagre, nós temos uma leve tendência a entrarmos na zona de conforto espiritual. E nessa zona de conforto... Ora menos, lê menos a Bíblia. Tudo é menos. Deus. E aí, Deus não está falando. Eu acho que o céu é de bronze. Eu respeito essa expressão. Mas uma pessoa esses dias veio falar comigo e disse, tem 15 anos que eu oro por essa causa. Mas minha irmã, me ajude. Ou melhor, se ajude. Eu entendo que o Senhor tem seus métodos de trabalhar. O Senhor tem suas formas de trabalhar. Uhum. Mas será que a senhora ainda não percebeu o que Deus já tem falado na sua vida no meio desse processo? Porque eu creio que Deus fala conosco por meio de coisas, por meio de circunstâncias, por meio de pessoas. Uhum. Então peça ao Senhor um colírio espiritual. Foi o conselho da igreja de Laodiceia. Né? Vestes brancas para que você se vista, porque você está nu. E colírio para que você veja e que você compre ouro provado no fogo. Quer dizer que aquele povo estava com ouro que não era o verdadeiro, espiritualmente falando. Exatamente. Deixaram Jesus do lado de fora, né? Uma igreja rica, mas que não tinha. Aprenderam a fazer o negócio, né? E acharam que Jesus já não precisava mais estar ali, não. Que hoje pra gente é a referência do Espírito Santo, né? Perfeito. Eu creio demais nisso, né? E a Bíblia relata ainda que Jesus teve fome quando ele sai de uma determinada cidade e avistou uma figueira. Uhum. E foi lá na busca de ter um fruto. E eu acho impressionante essa parte porque se chamou a atenção do mestre, que tinha todo o saber, o conhecimento e demais. Significa que ela era atrativa. Era, talvez verdejante, talvez expressiva. Chamou a atenção. Chamou a atenção. E quando olhou não tinha um fruto. E a gente vê que isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas isso se repete na nossa vida hoje. Né? Quantas pessoas agem dessa maneira, né? Floridas, verdes por fora, mas não tem nenhum fruto. E eu digo isso fazendo justamente uma correlação com relação a esse mover do Espírito, em abrir portas, em fazer milagres, em responder às nossas orações, mas não só isso, mas gerar um fruto que permanece. Aleluia. Um fruto que permanece. E as pessoas começam bem, a raiz está muito bem fincada, começam muito bem, é verdejante, chama atenção, mas o que é atraente. O fim das coisas, o famoso conselho de Salomão. Exatamente. E aí muitas pessoas param no meio do caminho. E aí vem um conselho do povo no deserto. Muita gente começa bem, né? Começam bem. A intenção é boa, começa fazendo certo e demais, mas acaba se perdendo no meio do caminho. É literalmente aquilo que... Esse ditado tão famoso, né? Que de boas intenções o inferno tá cheio. Perfeito. Porque, por exemplo, até o próprio Davi, a maneira como ele carregou a presença foi errado. Perfeito. Não se carrega a presença de Deus sem consultar o Senhor. Perfeito. E ele pega e quer carregar a presença de Deus num carro de boi. Tá pensando que é o quê, meu filho? Deus já tinha dado a instrução, a presença. Isso. Quando ele deu as instruções da arca, era para o sacerdote carregar nos ombros. Então, com o decorrer, a gente vai perdendo essas coisas. A gente vai perdendo a maneira como Deus gosta, como Deus se importa, como deve ser, da maneira que Ele instruiu. Perfeito. Né? E aí a gente quer, Deus, mas eu estou levando a tua presença do jeito errado. Isso. Não vai. Vai ter morte no meio. Isso. Né? Porque do jeito errado não vai. Isso. E muitas vezes as pessoas entram nessa síndrome, né? A coisa certa pelos motivos errados, ou o inverso. Ou o inverso. O motivo certo, mas a coisa errada. Então a motivação era certa no contexto da arca, mas fazendo a coisa errada. Uma vez que já do modo errado, uma vez que já existia instrução do que fazer e demais. E a mesma coisa acontece com as nossas vidas também, né? Então lá atrás o Senhor abriu essa porta,
aos 15 anos, e o Senhor nos deu essa maturidade, essa sabedoria muito cedo. Sempre fui orientado por pastores, pelos meus pais, que são muito sábios, apesar do pouco conhecimento no sentido, como é que eu diria? Business da coisa. Isso, perfeito. Mas com muita visão do mundo, muita experiência, aquela visão, sabe? Do campo, mas aquela sabedoria realmente da vida. E aí o Senhor abriu as portas e eu fiquei durante 3 anos nessa empresa, depois fui para um outro grupo e aos 18 anos comecei a liderar. Primeira empresa que eu comecei a liderar aos 18 anos de idade. E nesse inteirinho, repare bem, nesse inteirinho, lá estava eu buscando o Senhor, subindo no monte, fazendo oração, à frente de jovens, ministrando, pregando. Foi um tempo incrível na presença de Deus. E o Senhor abriu as portas de tal maneira que Ele nos deu a graça de fazer quase o Brasil inteiro. Que bênção. Eu só não conheço aquela região ali de Rondônia, Macapá, Amapá, mas o resto... É mais difícil receber convite por ali, né? Eu acho que é mais... Mas estive em Amazônia, no Amazônia... Como que é? Na Amazônia, na Amazonas, essa palavra. Amazonas é Amazônia, Amazonas. Na Amazonas, né? Amazonas. Estivemos lá durante 7 dias. Se tiver um irmão de lá, vai fechar a cara. I'm sorry. Eles falaram que precisa melhorar o português. Estive 2 vezes no Mato Grosso. O Brasil é muito grande. O Sudeste eu fiz várias vezes. Sim, o sul do país. Nordeste nem se fala. E tudo isso eu atribuo ao Senhor, porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele. Amém. Glória pois a Ele. E o Senhor nos agraciou muito nessa época. Então, nessa fase você rodou com o Ministério de Jovens, né? Isso. Já na pregação. Fazendo parte desse ministério. Isso, na administração. Nós tínhamos muito congresso, né, de jovens. E a gente viajava tanto de avião como também de ônibus. Fui 2 vezes para o Paraná de ônibus. Uma para o Rio Grande do Sul e uma para o Paraná de ônibus. Nossa. Outra vez para Pará de ônibus. 50 e 55 jovens dentro de um ônibus. E a gente descia. É muito estrada. Não, mas olha que coisa especial. Olha que coisa especial. A gente descia nos postos de combustível e demais, passando ali por São Paulo, o famoso grau. Minha irmã descia com violão, cantando e falando de Jesus, evangelizando, as pessoas chorando, entregando-se a Cristo. Foi um tempo muito precioso. Foi um tempo que o Senhor nos ensinou muito. Foi um tempo que fomos forjados. Pro jovem tudo tá bom, né? Tudo tá bom. Se dorme deitado, sentado. O bom é que você tá com a galera, né? E o que eu acho interessante, assim, a mão de Deus em todo o tempo, né? Essa mão que eu acredito que conduziu José, e eu creio que essa mesma mão continua nos dirigindo até hoje, é que durante essa jornada, lá na parte espiritual, como é que fica a questão do trabalho? Como é que consegue ser liberado? 5 dias, 7 dias, 8 dias, 10 dias? Pois, pasme você. Chegava para a direção e dizia, vai ter um congresso. E eu preciso ir. E por uma mão divina, pode ir, Ezequias. E eu sempre trabalhei em frente de vendas, mesmo como líder, mas sempre nesse pilar comercial. E aí, quando eu voltava, a galera tava lá, o time, todo mundo, vamos bater meta, tal. O Ezequias diz que tá aqui. Irmã, não pergunte como, no final a gente sabe que é Cristo. Mas batia as metas. Ranqueava todo mundo. Milagre. Ninguém entendia nada. Mas era Deus do início ao fim. E eu aprendi uma coisa, que quem honra princípios vive milagres. Amém. E isso é decisivo na vida daquele que quer almejar do Senhor alguma coisa. Eu tenho crido, nesses últimos dias tem sido muito mais forte isso, que o caminho do milagre é a obediência. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta e disse, como é que isso aconteceu, Ezequias, na sua vida profissional? Né? Como é que foi? Se vocês pudessem resumir em uma palavra, qual seria? Eu falei, minha irmã, me ajude. Como é que a gente resume algo que foi construído, algo que foi plantado, que exigiu água, que exigiu, sabe, suor, lágrimas, madrugadas, noites frias. Não tem uma palavra-chave que resuma o que Deus fez. Agora, de uma coisa eu sei, teve oração, teve joelho, teve pagar de preço, teve o suar, teve o ir lá, teve o fazer, teve você dirigir, teve a renúncia, teve o sacrifício. Isso houve. E aí, como se fosse um desenho, um mosaico, quando você menos espera, tá lá aquela bela obra de arte feita e pronta. E muitas vezes Deus vai operar assim, né? A Bíblia diz que uma das razões pelas quais o povo não entrou na Terra Prometida em tempo oportuno, porque não era para ficar aquele período todo, por conta da incredulidade do povo. Segundo, por conta da murmuração. Não creram, viram o mar se abrir, o maná descia, a nuvem pelo dia devido ao calor, a coluna à noite devido ao frio. Viram tanto milagre que muito crente de 40 anos não viu nem vai ver. Não viu e nem vai ver. E nem vai ver. E aí, sabe o que acontece? Mas a Bíblia diz que bem-aventurados que não viram e creram. Glória. E eu fico com essa palavra aí. Eu fico com essa palavra. Bem-aventurado aqueles que de fato pedem do Senhor uma confirmação para algo e demais. Mas nos últimos dias eu tenho orado ao Senhor. Senhor, me dê um coração como o de Abraão. Eu não quero 10 ou 15, 20 confirmações. Eu só quero ouvir a tua voz. E assim, Senhor, eu estou pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E eu quero o arrependimento de Isaías. Os meus olhos viram o rei, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E agora eu vou perecer, porque olha essa glória que eu estou vendo desse Isaías, né? E a voz bradava, a quem enviarei quem há de ir por nós?
E quando ele age dessa maneira, dizendo que havia pecado nos seus lábios, diz que o anjo foi lá, tirou uma brasa com a tenaz, pôs nos lábios de Isaías, disse: Isaías, o teu pecado foi tirado de ti, e a voz agora vem. A quem enviarei, quem há de por nós? Isaías se manifesta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu almejo ser tocado por essa brasa, mas não em um momento, em uma única vez no mês ou perdida, mas todos os dias. Amém. Sermos levados para esse lugar, porque eu acredito que a vontade do Espírito ela é boa, ela é perfeita e agradável. Amém. Mas o Senhor quer trabalhar o nosso caráter e não apenas mudar, Ele quer transformar. A Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor vivem novidade de vida. O que é novidade de vida? Todo dia tem uma coisa nova. Né? Jeremias, verdade. O povo vivendo em cativeiro, numa situação absurdamente precária, o próprio Jeremias numa situação deplorável, e vem uma palavra para Jeremias. Jeremias diz que o povo que traga uma memória, aquilo que lhe traz esperança. Isso é fé. E a gente sabe que a linguagem do reino é a fé. E se nós não tivermos isso claro, nós nunca vamos viver o novo de Deus. E o novo de Deus nesse conceito, todos os dias. Eu preciso dessa brasa do Espírito. Né? Senhor, vai o meu olhar, pouco, o meu ouvir. Né? Vai receber pouco, porque a fé é código, né? Isso. É um código de acesso ao Senhor. Eu creio nisso. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Hebreus 11:6, né? Espalha a memória. E aí nós precisamos entrar nessa atmosfera, viver isso. A minha mãe sofreu 11 anos com meu pai. E ela conta isso no testemunho dela, por isso eu posso falar abertamente. E o travesseiro do meu pai era uma arma. Foi preso 4 vezes. Era um estado absurdamente precário. Mas lá estava uma mulher orando e falando com o Senhor incansavelmente. Meu Deus. Então muitas vezes nós não temos resposta da parte de Deus porque não buscamos ao Senhor. E queremos algo mágico que caia do céu, né? E a distância para o nosso milagre está de um joelho para o chão. A resposta de Deus está aí. Cadê o gatilho dessa geração de ser joelho no chão? É um monte de gatilho. Eu quero ver o gatilho do joelho no chão. Da oração, do pagar preço, de entrar na oração, falar com o Senhor. Botar a carinha no pó, chorar nas madrugadas, ver assim o catarro e a lágrima se misturar em uma só. E mergulhar. Desse jeito. Eu creio demais nisso. E foi assim que o Senhor nos conduziu e temos alcançado vitória por onde temos passado, né? E isso intensificou, porque quando você começa a viver o primeiro amor, você tem a síndrome do herói, né? Se eu posso usar essa frase, me vem agora a memória. Tudo pueda. Tipo, agora vamos converter o mundo. É desse jeito. Espírito Napoleão Bonaparte, mais bom, espírito bom. Vamos trazer o céu na terra. E essa ousadia do novo convertido, né? É maravilhoso. Isso é espetacular. Demais. E eu lembro que a gente tem uma ousadia, minha irmã, que às vezes eu digo assim: Senhor, volta um pouquinho esse fogo, essa chama. Precisamos lá atrás, não. Né? Abrir os poços de novo, né? Isso. E aí, muito cedo, a gente começou um movimento. Comecei um movimento na escola. Começamos o movimento da escola. Hoje as pessoas verem a gente com alguns encontros semanal, e ao longo aqui do nosso encontro a gente vai falar sobre isso. Mas muitas das vezes as pessoas não percebem que isso foi algo construído lá atrás. Eu lembro que 16 anos por ali, o Senhor fazendo esse mover, essa sede pelo evangelho, a gente começou a evangelizar no recreio. Já ouviu essa palavra recreio? Sim. Lá a gente fala muito, lá na nossa região. Não, aqui é recreio também. Recreio não é intervalo não, né? Depois aperfeiçoaram. Acho que usa os dois, né? Usa os dois aí. E ali o recreio é um momento de lanche e demais, né? O famoso cuscuz com ovo, com sardinha, não sei se é do seu tempo. E aí os pratinhos de plástico. O que a escola dá, né? A escola dá. Eu venho de escola pública, né? Raiz. Escola pública. Também. Não tem esse negócio de escola particular e demais. Depois que papai saiu de casa, meu filho, só Jesus. Imagina. E aí a gente começou a falar de Jesus no recreio. Sentava ali com os meninos, comendo cuscuz e demais, né? E enquanto não se engasgasse, vamos falar de Jeová. Aquele cuscuz seco, né? E o bicho tinha umas bolunas assim, né? E uns perturbados, pegava as bolas e jogava no outro. Não, isso aí. Né? Isso é mais de roda de menino, né? Era em nome de Jesus, né? Tinha temor de Deus. Vigia, malandragem. Para de dar brecha. Alma perturbada. E aí, alma aflita. E aí, ele começou a falar de Jesus. Começou a falar que Jesus cura, salva, liberta. E o que Deus quer fazer na vida do homem. O que foi o sacrifício da cruz. Você acredita que o número de pessoas começou a aumentar. É assim mesmo. E ali no recreio, no intervalo, já não era mais suficiente. Uau. E eu fui lá falar com a diretora, na época, a Rose. Não sei se ela... nunca mais eu a vi, mas ao mesmo momento que ela veja esse nosso momento aqui, né? A Rose pegou muito na minha orelha, mas deu muito fruto, viu, Rose? Muito fruto. E eu fui lá, minha irmã,
Imagina, um menino novo, né? Imagina essa ousadia, só por mim de Deus. Hoje, muita coisa eu ainda questiono, olha, será se eu devo ir ou não? E naquele tempo, você no fogo do Espírito, tudo você vai. Nem pensava, né? Uhum. Por um lado, é bom essa inocência, né? De você simplesmente ir sem ter conhecimento do que vai vir, do que virá depois. Sim. Porque muitas vezes o conhecimento aprisiona, né? Aprisiona no sentido de nos tornarmos mais refém de algumas circunstâncias, justamente por saber. Então, em determinados momentos, o não saber é fruto. Será que você me entende essa palavra? Entendo. E aí, olha, ele tá vendo esse movimento, dia de terça e quinta, a gente tá falando de Jesus, e a gente precisa da biblioteca ou do auditório. E ela liberou o auditório, pois minha irmã, esse auditório começou a dar 80 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, até que a gente alcançou o ápice, que foi mais de 400 alunos no auditório. E aí, aquele que virou uma escola cristã. Virou uma escola cristã. O antigo Premê, quem é da época aí sabe do que eu tô falando. E a gente começou a fazer um trabalho também no Costa Rica, era uma outra escola estadual, ambas do estado. E foi um tempo de glória. Aí nos encontramos com o John, amigo querido, John Leno, Filipão Bento, uma bênção esse varão. Tocava, cantava, sabe, vivendo o primeiro amor também. Então, a sede de falar do evangelho. Bruno, que tocava também ali. E o Senhor fez milagre, operou. Muitas almas foram alcançadas. Eu lembro que em uma tarde, porque o intervalo era curto, nós ganhamos 19 almas para Jesus. 19 jovens puseram de joelho, a gente orando, e aquele milagre de Deus ali. E foi um tempo onde a gente aprendeu muito do Senhor. E aí, essa sede, esse desejo, ele foi indo para outras esferas, como o trabalho, né? E no trabalho a gente viu a mão de Deus ali na direção, nos gestores. Eu lembro que uma vez, 16 para 17 anos, eu fazia parte dessa escola de cursos, já na área de vendas, porque eu sofri muito nessa empresa. É muita história, viu? Mas eu tô fluindo aqui. Vai, pai. E a gente falava muito do Senhor, da palavra, do reino de Deus, orávamos, enfim. E a nossa fé era vista pelos corredores e demais ali da empresa. E era testificada no dia a dia. Eu lembro que uma vez, uma instrutora, ela passou muito mal, muito mal. E eu não sabia, porque a minha sala ficava distante desse espaço onde ela estava. E começaram a gritar lá, porque depois me contaram a história, chame o SAMU, chame o SAMU. E alguém disse assim, não, por que não chama o irmão? Não diz que o Deus dele cura. Mas de verdade, foi assim que me contaram, né? Chama o irmão. E eu tava lá na sala, organizando as coisas no computador, não tava atendendo ninguém, e chegaram. Olha, fulana de tal tá passando mal e chamaram você para orar. E na hora eu temi, confesso, né? Mas a nossa fé será testada. E é justamente nesses momentos que o nome do Senhor é glorificado. Eu não contei história. Me levantei pronto, comecei a andar em direção, mas movendo os lábios ali, falando com Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, honra teu nome. Senhor, não é sobre nós, Senhor, nos usa, Senhor, nos dê autoridade do teu Espírito, Senhor, nos perdoa, nos alcança. Aquela vergonha, ao mesmo tempo, aquele nervosismo e aquela preocupação, mas um coração firme na palavra. E é bíblico. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome serão curados, no meu nome. Então, muitas das vezes nós não recebemos de Deus aquilo que precisamos receber porque somos incrédulos. E a incredulidade, ela é uma barreira. Ela é um câncer, eu posso dizer assim, de todas aquelas pessoas que desejam a vitória da parte de Deus. Porque a incredulidade, ela não te dá percepção. É o câncer do milagre, né? É o câncer do milagre. E não tem como ver providência de Deus quando você age por essa esfera, porque o medo te domina, consequentemente ele te paralisa, consequentemente você perde as forças e aí não tem autoridade, não sabe nem o que orar, não sabe nem o que falar. Isso. E eu lembro dessa palavra, estes sinais seguirão aqueles que creem. E aí eu ia andando com essa palavra. Cheguei lá na sala, ela estava como se tivesse, eu não sei se bem essa expressão, convulsionando ali, se batendo muito. Nossa. E alguns já disseram que ela já passava por isso e tal. E ali o Senhor nos deu autoridade. Aí coloquei as mãos sobre ela e ordenamos que aquele mal saísse, que o nome do Senhor fosse glorificado. E mal sabia eu que ali era uma oportunidade de falar do evangelho. Essa mulher torna, e quando torna, todo mundo boca aberta em volta, começa todo mundo a chorar, e o Espírito diz assim para mim, comece a falar da minha palavra agora. Então repare como Deus cria circunstâncias para manifestar o seu nome. E a nossa vida foi conduzida assim. Então eu tenho crido que não tem como você ter uma vida secular e uma vida separada, uma vida, como que é? Profissional separada. Você não tem um botão aqui do Ben 10, né? Um botão que você aperta e se transforma em agora eu sou crente, agora eu sou não tem como. Paulo disse que
Quer comais, quer bebais, quer tudo que façais, fazei para a glória de Deus. Então a nossa vida é para testemunhar Cristo. Paulo falou sobre isso também, que nós somos convidados a exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Nós somos embaixadores do reino. Já recebemos essa chancela, já existe essa autenticação, a gente precisa tomar posse disso. Amém. Mateus 5 diz que, palavras de Jesus, que nós somos luz do mundo e o sal da terra. Isso não é querer parecer, isso é a origem. Isso é voltar para a origem. Ele está querendo ser o bonzão. Não, amigo, isso é originalidade. Não sei nem se existe essa palavra. Mas é voltar para a origem. A gente inventa. Mas é a natureza que o Senhor plantou em nós. Que a gente seja luz, que a gente seja sal. E diz que se esse sal for insípido, como que é? Insípido. Como que vai salgar? Então você pode comprar agora o melhor pedaço de picanha. O mais saboroso, talvez o mais caro. Não tiver um salzinho, presta. Não vai, minha irmã. Se não tiver um tempero, vai ser terrível a experiência. E é isso que o Senhor está nos trazendo clareza. O cara pode ter dinheiro, pode ter recurso, pode ter um bom certificado, pode ter muita coisa terrena, mas se ele não tem um sal, se ele não tem um tempero, não tem um sabor. O espírito não tem sabor. E se não tem sabor, é azedo, é sem gosto. A vida não tem sentido, né? Então eu tenho crido nisso, sabe? E eu tenho dito assim, Senhor, então, se nós somos embaixadores do reino, vamos representar com autoridade. Então, se nos negócios tem a oportunidade de falar do reino, vamos falar. Entre os amigos, vamos falar. No meio da sociedade, vamos falar. Onde tivermos a oportunidade de trazer o reino, né? A cultura do céu para a terra, para que essas vidas sejam impactadas e alcançadas pelo poder da palavra. Então tem sido assim na nossa vida, desde o tempo que nós estávamos ali mais firmes na presença de Deus, com aquela sede. Foi assim na igreja, foi assim no trabalho, foi assim no meio dos jovens. E é assim que a gente tem vivido para a glória de Deus. Meu Deus, quanta experiência maravilhosa, né? Como vale literalmente a pena viver uma vida no Senhor, porque você vive o extraordinário. O extraordinário, né? É isso. No ordinário. No ordinário, perfeito. No dia a dia você consegue ver o Senhor se manifestando, perfeito. Vendo o poder dele em um dia. Sabe aqueles dias que às vezes você termina assim, nossa, que esse dia foi incrível, né? Eu vivi algo muito especial aqui esses dias, por exemplo. Tem uma colaboradora nossa aqui que literalmente a história foi o Senhor quem trouxe ela pra cá, né? E eu tenho uma célula toda sexta-feira pela manhã. Sim. Então a gente tem uma célula aqui e tal, faz parte da cultura da agência e tudo mais. Na última sexta-feira do mês, por exemplo, está chegando agora a última sexta-feira, nós tomamos café juntos, né? Eu que eu sirvo eles, na verdade, né? Então, enfim, a gente implementou essa cultura aqui. E aí, a minha head, ela era uma pessoa que tinha muito problema para engravidar, né? E eu me lembro de um tempo muito precioso que o Senhor nos deu aqui. E eu orei por ela. A presença de Deus veio muito forte aqui. Nós profetizamos sobre a vida dela. Nossa. Seu ventre vai gerar. Nossa. Seu ventre vai gerar. E eu estava em Recife mês passado. E ela me ligou, tá podendo falar? Eu disse, posso. Ela desabou no choro. Ela chorou muito, tal. Porque os resultados dos exames eram de esterilidade, né? Tipo, eu não entendo muito, eu sou muito ruim com esse negócio de saúde, mas tipo, existe como é que fala? Resultado? Exame? Não. Procedimento? Um hormônio que a mulher precisa. Digamos que ele precisa estar ali em 20, uma coisa assim. O dela estava 0,4. Então, assim, praticamente é inexistente, né? Ela estava sem ovular. E isso depois de 1 ano de tratamentos, de vários médicos, de remédio, nanana. E ela me contando tudo isso pelo telefone, tal. O mundo dela naquele dia tinha desabado. Meu Deus. Porque ela recebeu um diagnóstico de impossibilidade. Total. Eu disse, você já também pensou que é nesse cenário que Deus gosta de operar? Eita, mistério. Você sabia que é nesse cenário que você não tem mais o que fazer? É a hora do glória de Deus. Eu creio nisso. E aí eu orei com ela, eu ouvi durante 1 hora. Enfim, foi aquele negócio todo, né? Quando foi semana passada, ela foi fazer um exame de rotina para ver... Não era nem... Era só devolver os exames para a doutora de vários exames que ela tinha feito para começar novamente esse ano o tratamento com hormônio, né? Aquele negócio tal. E, misteriosamente, colocando ali o negócio na barriga dela,
um coração batendo. Meu Deus! Eu não sei o que aconteceu, porque eu não podia engravidar. E essa menina tá grávida. Eu creio, é o Deus que nós servimos. Tá grávida. E ela contou isso pra gente aqui na mesa. Foi um chororô. Foi uma loucura tão grande aqui. E aquele dia você termina dizendo, meu Deus, hoje os meus olhos viram um milagre. Glória a Deus. Porque eu venho acompanhando a vida dessa menina, né, nos últimos 12 meses aí. E eu pensando esse final de semana, eu disse, meu Deus, eu vi um milagre diante dos meus olhos. Eu participei desse milagre, eu orei por esse milagre. Então, tipo, Deus continua operando, Deus continua fazendo, Ele não muda. Aleluia, Deus continua transformando, Deus continua salvando, Deus continua libertando. Eu recebi um direct ontem à noite, estava de boa lá em casa, no sofá. Recebi um direct de uma pessoa muito bem sucedida aqui da cidade, já viajou não sei quantos países, né? Wedia, me ajuda. Eu não tenho paz, eu não durmo, eu tô depressiva, eu tô ansiosa. Não. Disse, minha filha, você tem que beber da água que é Jesus. Bora pro encontro com Deus, que vai ter mês que vem lá na minha igreja. Lá. Top. Mandei o link pra ela, já se inscreveu, já pagou e tudo pronto. Nossa. Disse, calma, deixe Jesus, Ele vai fazer. Porque às vezes a gente fica, né, Ezequias, querendo ser o Espírito Santo. Eu já aprendi esse lugar que eu não sou. Isso, perfeito. Eu vou orar por você, eu vou lhe ouvir, eu vou discipular, mas eu saio dali e quem faz é Deus. Perfeito. Eu não vou ficar... Esse lugar não é nosso. Não é nosso. Não eu não tenho nenhuma parte nem convencimento. Isso. Eu não tenho parte nenhuma com isso. Isso é libertador. É uma obra do Espírito. Perfeito. E é libertador também para quem acompanha pessoas, né? Isso. É uma maturidade que a gente precisa sair de cena, né? Porque como foi pregado até nessa conferência nossa agora de carnaval, é que discipular, ser discípulo de Cristo é gerar sede no outro, né? Gostei dessa palavra. Discipular é isso. É tanto ser sal, porque o sal dá sede, né? Só dá sede. Dá mais sede do que parece que coisa doce. Tu já percebeu? Verdade. Percebendo agora com sua fala, verdade. Não, quando você come um churrasco, pelo menos é uma feijoada, meu Deus, haja água para beber. Mais do que às vezes uma sobremesa, né? E discipular também é dar água, né? Tipo assim, bebe aqui, ó. Eu tô bebendo, bebe é bom. Sabe? E então é isso, eu não tenho que fazer a obra e não vou fazer, e não tem como fazer. A gente não muda ninguém. E é tão engraçado, na verdade, impressionante, que Paulo falou sobre isso, né? Chegou lá na igreja, naquela época, a turma ainda muito imatura. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Mas espere aí, hoje é desse jeito, quem é esses homens, né? Paulo faz uma abordagem, Apolo plantou, como que é? Eu plantei, Apolo, como que é? Regou, mas foi o Senhor que deu o crescimento. É justamente a sua fala. Essa obra pertence ao Espírito. O nosso objetivo é lançar a semente. Só precisamos ser obedientes nisso. E tem a ordem na grande comissão. Aquelas pessoas que não receberem vocês, não questionem. Não faça raiva, não fique discutindo. Lance o pó, né? Isso aí. Lance o pó, né? E vai em paz. Dos seus pés, como que é? Dos seus calçados. A poeira dos seus calçados. E vai em paz, porque a sua parte você fez. Nós precisamos ter essa consciência. E nós vemos, às vezes, muitas pessoas, muitos líderes querendo manipular o corpo, né? É porque na manipulação há benefícios, né? Na manipulação você cria súditos, né? Que é o que a Bíblia diz. No final dos tempos as pessoas vão buscar pessoas que ficam falando o que tu quer ouvir, né? Mas leais são as feridas feitas pelo amigo, vai dizer Provérbios, né? Leal, como que é? Leais são as feridas feitas pelo amigo. E eu tenho aprendido também, Ezequias, que só um amigo tem coragem de lhe dizer o que você precisa ouvir. Só um amigo. Por quê? Porque é muito desconfortante ter que te corrigir. Já pensou? Eu vou te falar uma coisa. Eu vivi recentemente uma situação que antes de conversar com uma pessoa, eu jejuei. Eu orei, né? Chorei aquele negócio todo.
para sentar de frente para essa pessoa e confrontar o pecado da pessoa. Nossa. E chorei na conversa também, igual uma criança. Porque você tá vendo a pessoa indo pro precipício, né? Então, assim, é muito doloroso para quem corrige também. Muito. As pessoas... Há um peso de responsabilidade. Então, eu fico pensando, é desconfortável corrigir. Isso. Então, se alguém está se dispondo... Veja, se alguém está se... Tem outra palavra que eu não estou lembrando. Mas se a pessoa ela está se colocando num lugar desconfortável, é por apreço mesmo, viu? Porque você pode fazer vista grossa e dizer assim, né? Vai. Siga seu caminho. Faz o que tu quiser, né? Mas ter essa coragem de sentar, chamar, conversar, corrigir, instruir. A palavra é se indispor. Não é qualquer pessoa que vai se indispor, né? A maioria das pessoas são covardes. Sim. Né? E por vezes querem confrontar os outros não em amor, mas baseado nos seus complexos de inferioridades. Isso. Né? Então, uma pessoa para se indispor em amor para que você cresça, para que você se torne mais sábio. Assim, vou te falar, é algo que eu tenho aprendido muito nos últimos dias. E essa é a essência do evangelho, né? Essa é a essência do evangelho. Exatamente isso. Agora, o que a gente encontra muito hoje, e é uma crítica, se é que eu posso usar essa palavra, é que nos últimos anos é comum você ser um crente por performance. Não é? É comum. Então eu quero fazer parte daquele grupo, daquela estrutura, é o famoso hype. Não é? Quem está ouvindo, coloque amor na minha fala. Na igreja agora virou network, né? Virou network. Então você tem lá uma palavra baseada nos seus achismos, né? Porque o indicador principal hoje é o achismo. Você não tem a teologia pura, conservadora ali, conservadora no sentido de aquela interpretação veio de joelhos, ela veio de jejum, ela veio de lágrimas, ela veio do acompanhamento. E uma preocupação, e eu trago alusão à palavra que eu disse que é a crítica, é que existe uma preocupação nesse processo que, porventura, é algo para a gente pensar e jogar aqui na mesa. Será que nós não estamos substituindo o id pelo vinde? Não é? Será que nós não estamos querendo que as pessoas venham, quando na verdade a ordem foi ir. Né? A ordem foi ir. E aí você olha hoje para o contexto do que é o papel do pastor, do obreiro, e você vai para a essência da etimologia da palavra, que é cuidar, que é zelar, que é tratar. O que é, né? Você vê hoje, nos últimos anos, o que eu tenho visto ao longo de toda essa minha vida, porque eu nasci e me criei no evangelho, até aqui nos conservamos assim, para a glória de Deus, a gente vê que hoje esse comportamento, ele muitas das vezes não é sincero. Ezequiel, quem te colocou como juiz? Espera aqui. Esse pensamento, eu estou jogando na mesa, mas baseado na palavra. A palavra afirma isso. O que faz a gente ter a percepção e olhar? Para aquilo que a palavra diz. E a parte boa é que Paulo falou sobre isso. Uns vão pregar Cristo por porfia, outros por inveja, outros por vanglória. Está lá em Filipenses. Mas que importa? Ele faz uma pergunta no final. Que Cristo seja anunciado. Então, no meio de todo esse processo, tanto dos cristãos como de pessoas que se comportam assim, o Senhor nos convida a sermos cristãos. E agora vem uma fala, ou melhor, o Senhor nos convida a sermos puros, porque Paulo escrevendo para Tito diz que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E nós estamos numa era, é até desafiador falar isso, mas que talvez eu nunca imaginei a gente passar, que é você pregar para crente. Eu ouvi uma expressão esses dias e eu fiquei perplexo. Estava em São Paulo e a gente está vendo esse mover do Espírito nos últimos meses, nos últimos anos, posso assim dizer, uma grande movimentação do Espírito. No Brasil, especificamente, a gente está vendo muita conversão e uma preocupação eu tenho tido com relação ao conhecimento da palavra. Não apenas de uma moda, mas da palavra. Ezequiel, não bote a mão naquilo que é do Espírito. Perfeito, mas também vamos olhar para a palavra. E ela nos dá essa autoridade. E lá está escrito que a palavra é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar. E diz que ela é inspirada em toda a justiça. Então vamos usar a própria palavra. E a verdade não precisa de defesa. Isso aqui nós estamos colocando na mesa como uma troca, uma conversa. E quando você olha para esse conceito, o que você enxerga?
pessoas imaturas espiritualmente e que na primeira prova caem. E eu olho e digo assim, Senhor, e a instrução desses líderes para essas pessoas que estão chegando agora? E ainda cabe uma pergunta que ainda é mais desafiadora, e eu estou colocando aqui o meu coração, não que eu tenha resposta para tudo, mas alguns que conheceram o Senhor nos últimos meses e demais, até onde aquela conversão foi de dentro para fora, ou por uma simples emoção do calor do momento aqui e agora. E aí a gente vai olhar para as palavras de Jesus, a gente vai ver os tipos de sementes que foram semeadas por aquele semeador, né? Uma caiu entre os espinhos, foi sufocada, outra entre as pedras, não conseguiu nem germinar, outra até produzir, mas veio o sol e não aguentou. Mas houve uma que caiu numa boa terra. Essa germinou e deu muitos frutos. E a gente percebe que essa sede, ela precisa ser pela palavra, não pela luz, não pela parede, não pelo carinha que está na frente, não pela performance, não pela oratória bonita, não pela palavra legal, porque Cristo não é só isso. Porque a maior promessa de Deus, de João, é a vida eterna. Ezequias, mas antes da vida eterna, nós precisamos trazer o reino para a terra. Beleza, então traga o reino certo. Traga o reino certo. E o que é o reino de Deus? Gálatas 5. Os frutos do Espírito. Jesus falou para os discípulos, e aí, Jesus, como é que a gente sabe se fulano é bom ou ruim? Peraí. Como é que você sabe que uma árvore é boa? Pelos frutos que ela gera. Só olhe. É isso, só olhe. E isso aqui não é uma... É pela cantada? É isso. É pela tocada? Isso. É pela boa performance numa pregação? Isso. E o Senhor está nos convidando. É pelo fruto. O fruto do Espírito. E a palavra, ela continua sendo a palavra. E a gente está falando isso há mais de 2000 anos. Tá aí, o Velho Testamento nem se fala, se a gente for calcular isso juntos. Mas a palavra, ela não precisa de defesa. Ela por si só é responsável. Então, eu falei para um amigo esses dias, cara, não inventa moda no negócio. Se um dia você for ministrar alguma palavra, seja numa empresa, onde for, só fale a palavra. Ela é responsável. Amém. Você está criando... Não é porque nós... Só fala a palavra. Amém. Ensina, vai lá, admoesta, vai lá, acompanha, direciona, mas deixa o Espírito manifestar, porque é Ele quem faz tanto o querer como efetuar. Diz Filipenses 6, que aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até a volta de Jesus Cristo. Então, voltando lá para a fala que eu te falei, que eu fiquei escandalizado e por isso que veio a reflexão, e alguém falou assim, eu estou vivendo tanta coisa com Deus, que eu tenho entendido que nem de Bíblia mais eu preciso de ler. Eu tive essa expressão, só que eu fiquei cara de paisagem, né? É de brincadeira. Uma pessoa falou isso. E falou isso pra mim, por isso que eu tô colocando a reflexão aqui na mesa, porque não é a primeira pessoa que tá falando. Sério? E a ideia dessa fala aqui não é trazer conflito no sentido espiritual, mas é uma reflexão que cabe, porque a gente tem visto muito esse movimento nos últimos tempos, e eu olhei assim, você me permite falar algo? Amigo, a gente vive pela palavra, se alimenta da palavra, caminha pela palavra. Vem pela palavra. Romanos 10:17, a tem pelo ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. Isso é anticristo. Isso é anticristo. Mas não é anticristo da nova era, é o anticristo no sentido da palavra. Isso não é o reino. Mas eu aprendi assim, será que não aprendeu errado? E aí precisa ter maturidade, talvez emocional, para ouvir o outro lado, abrir a palavra e dizer, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor quer trabalhar o seu ego? O Senhor quer trabalhar o seu orgulho? Tem coisas ainda que o Senhor quer lapidar em você. Talvez você está no nível 1, como Pedro. Andou com Cristo, viveu com Cristo, viu o milagre, mas ainda puxando a espada e cortando a orelha. A conversão precisa ser genuína. E a gente vê isso lá com aquele camarada que era... Principalmente a descida, né, do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Que o Pedro se orienta na vida. Isso. Outro ponto bem importante de tudo isso que nós estamos falando também, tenho pensado sobre... tem uma conversa agora também no meio do povo cristão, é que você não tem lugar de fala. Você não passou por isso, você não tem autoridade para falar. Peraí. À luz da palavra, nós podemos aconselhar todas as coisas. Perfeito. Eu não preciso... Ela me dá autoridade para isso. Ter sido traída, ou ter sido amante, ou ter tido um casamento destruído para instruir uma pessoa à luz da palavra. Perfeito. Entende? Então... tem se entrado também uma mentalidade que você não tem autoridade para falar. Isso. E onde é que fica a consciência, né? Porque eu não preciso fumar maconha para dizer que não é saudável. Sim, então... cheirar cocaína para dizer que não é Então Jesus também poderia ter falado nada para a prostituta, que ele nunca... Perfeito. Então assim, a gente vai ver várias coisas. Então Jesus não tinha lugar de fala em um monte de canto. Né? Não podia instruir nem corrigir muita coisa, que ele não viveu. Isso. Né? Ele era santo, puro e imaculado. Faz muito sentido. Então...
É aquilo que Romanos 12 diz. Não se amoldeie aos pensamentos desse mundo. Eu creio nisso. E sabe, muita gente acha que a marca da besta é uma tatuagem. Meu irmão, a marca da besta é uma mentalidade reprovável. É uma pessoa se amoldando tanto ao padrão do mundo que para a cabeça dela é esse tipo de coisa que ele está dizendo aí. É uma pessoa que acha que não precisa mais ler a Bíblia. Uma pessoa dessa, ela já está sendo instruída pelo maligno para uma destruição de fim eterno. Total. Por quê? Porque é uma mentalidade desconstruída da verdade. Olha que perigo. Isso. E Jesus falou sobre isso. E conhecereis a verdade. E ela vos libertará. E essa verdade, ela tem seus critérios. Sim. E a base dela é Cristo. Sim. E onde é que a gente encontra isso? Nas Escrituras. Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele termina dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Ai, como é que a gente sabe o que é a mente de Cristo? Pela própria palavra? Nós olhamos para a palavra e entendemos o que é que Deus quer fazer em nós. E segundo, através de nós. Tem gente que fica só no primeiro nível. Isso. Né? O Senhor quer fazer em você, segundo, através de você. Amém. E eu creio que essa manifestação ela só é genuína quando você abre o coração. Não tem como ver a mão de Deus, a providência de Deus, aonde a soberba opera, onde o orgulho opera. Deus resiste ao soberbo. Resiste ao soberbo, é isso aí, é Bíblia pura. Então, se eu não tenho maturidade espiritual, emocional, seja lá qual for, de entender que as Escrituras, ela é a base, ela é o código de cultura, ela é o manual, ela é o que nos direciona, ela é que nos mantém nesse alinhamento, parece-me que eu ainda não conheci o Cristo verdadeiro. E isso é preocupante. E quem consegue responder isso? O tempo. Não é? Agora, Paulo traz um conselho. Não importa que Cristo seja anunciado, diz Paulo. Uns vão pregar por inveja, outros por porfia. Vamos, é modinha, então vamos. Vamos falar de Jesus, vamos falar do reino. E todo mundo tá hypando aí. E eu acho isso glorioso, por um lado, porque quem não é contra nós é por nós, disse Jesus. É verdade. Mas há uma preocupação no último dia. E essas pessoas precisam ser avisadas disso. Eclesiastes 12. Desse jeito. O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Próximo versículo, porque Deus há de trazer juízo de todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E isso envolve autorresponsabilidade e consciência que servir a Deus não é de qualquer maneira. Vinde como estás, mas não permaneça como você está. Desse jeito. Ezequias, Deus não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus irado no Velho Testamento, irado pelo pecado, ele não mudou, ele continua irado contra o pecado. Né? Hoje ele não abre a terra porque Jesus pagou o preço. Isso. Se Deus olhasse para a terra e não visse o sangue de Jesus nos lavando, ele já tinha fulminado. Já tinha, porque você vê isso num povo do deserto, né? Rapaz. Por pouco eu vou matar todo mundo. Moisés, Jesus, pra Senhor. Mim Deus não mudou. Né? Deus continua santo. Diz que meu nome, mas não mata o povo. Porque o que vão dizer as nações? O Senhor trouxe o povo pro deserto para matar. Ele era labiador, né? Eu acho que foi o único que aconselhou Jesus, né? O que aconselhou Deus, né? Ele foi muito bom, foi muito bom. Muito bom, eu creio nisso. E aí, mas é bronca, viu? Edja, nesse movimento, eu tenho entendido pelo Espírito que a gente sair, sabe, daquele viés da pregação falada. Claro, tudo é falado, né? Você vai anunciar o reino, tem que ser falado, mas também existe comportamento. Mas nas últimas pregações e ministrações, eu tenho insistido na palavra do ensino. Em que sentido? Sente aí, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Não precisa só você ouvir, não. Nós vamos ler o que está na palavra. Vamos meditar. Você vai abrir, nós vamos meditar. E esse é um movimento que a gente tem feito, por exemplo, todas as segundas-feiras. Nós temos um movimento que já está beirando aí, na verdade já fez 3 anos, que foi e tem sido dirigido pelo próprio Espírito. Nós temos visto milagre. Nós temos visto conversão de alma, nós temos visto libertação, nós temos visto porta de emprego sendo aberta, negócio sendo estruturado. Por quê? Porque Deus é o centro. Então ele permanece. E, obviamente, eu faço parte de uma denominação, mas o reino de Deus não precisa de uma placa. Eu faço parte de um grupo, nós precisamos, é o corpo do Senhor. Mas o Espírito, quando ele quer operar, ele opera. Agora, quais são os critérios dessa operação? A gente volta para a palavra. O que é o corpo do Senhor? Quais são os princípios? Quais são os mandamentos? Qual é a base? Então, fulano, sente aqui, abra a palavra. Ué, mas é assim? Tá assim escrito há muitos anos. Eu e você somos convidados a só obedecer o que está aí. Mas é tão difícil? Pois é, apresenta uma coisa chamada graça. Essa graça te dá a condição de você ser uma pessoa obediente. É por isso que Paulo diz que Deus encerrou
todos debaixo do pecado para justamente usar de misericórdia com todos. E ele disse, pelos quais eu sou o principal. E quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a situação. Paulo se colocou nesse lugar. Imagina nós. Então, fulano, Beltrano e Ciclano, vamos sentar aqui, vamos trazer luz do que a palavra requer de nós. Como homem, como pai, como filho, como cidadão, como amigo, como irmão, como empresária, como amiga, como conselheira. O que é que a palavra diz a meu respeito? Nós vamos ler junto, para que nós não entramos no indicador de quê? Do achismo. É porque eu penso, é porque eu acho perfeito. Mas o que a palavra acha desse seu raciocínio? O que a palavra acha dessa sua visão? Talvez esteja distorcida. Por quê? Que você falou no início, Oséias. O povo perece porque lhe falta conhecimento. E não é só o conhecimento espiritual. É o conhecimento no sentido geral. E isso é decisivo na vida de toda pessoa que quer ver a mão de Deus nos seus negócios, no seu casamento, na sua vida. Caso contrário, vai ser um desafio. Alguém vai dizer assim, mas é tão difícil ser casado, imagina assumir a responsabilidade. Verdade, porque custa orgulho, mas também é muito difícil estar solteiro. É difícil ter um negócio, beleza? Mas também é difícil não ter e depender dos outros. É tão difícil ganhar o que eu ganho, porque a gente tem que trabalhar feito um jumento, de cima de pó e pedra, para ver se o negócio chega, perfeito? Mas também é difícil não ter um recurso na conta bancária. Então nós somos convidados a escolher o nosso difícil. E nesse nosso difícil fica mais leve quando eu convido Cristo, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Só que as pessoas insistem em caminhar como? Sozinha, pela força do seu braço. Vai dar ruim. Paulo diz, olha, a vitória não é dos mais fortes, muito menos daqueles que correm melhor. A vitória é dos fiéis e sinceros. Ou seja, o jogo é o quê? É a permanência. Jesus disse, todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós somos convidados a essa constância espiritual. Então não dá para conhecer o reino como se fosse um heno, né? Você coloca o pozinho aqui, toma aqui, tá resolvido. Não é assim. A filosofia do reino, ela exige renúncia, sacrifício, busca diária, lágrimas. E à medida que a gente vai abrindo o nosso coração, o Espírito vai visitando. E à medida que nós vamos nos enchendo dele, ele vai se manifestando através do nosso olhar, da nossa fala, do nosso comportamento. Eu lembro de uma reflexão que eu ouvi de um pastor pregando. E ele falou assim, tem várias versões dessa história, mas eu vou falar que eu ouvi. E esse pastor pregando, falando de um outro pastor, o testemunho, dizendo que ele era um pastor que tinha um perfil muito evangelista. Então, por onde ele passava, ele falava de Cristo. Anunciava o reino, falava de Jesus, falava da palavra. E toda vez que ele estava no elevador, ele tinha ali 5 minutos, ele falava, Jesus é bom, o diabo não presta, vamos na minha igreja, conheça, pá, entregava o cartãozinho e demais. E nessas idas e vindas, nessas andanças dele, sempre ele encontrava um rapaz no elevador. Sempre. E a palavra do rapaz era, pastor, eu estou analisando. E toda vez que o pastor falava alguma coisa, ele dizia, eu estou analisando. Mas eu só fiquei, fulano, como é que você tá? Tá bem? Vamos na igreja. Eu estou analisando. Quando foi um dia, o pastor se incomodou e disse assim, espera aqui, o que é esse negócio de eu estou analisando? Então, pastor, é porque como o senhor fala muito, e eu entendo isso, que é o seu perfil, mas eu venho analisando se o que o senhor diz tem coerência com o que o senhor faz. Eita! E vive no seu dia a dia. E eu tenho acompanhado o Senhor e percebo que há uma verdade nas suas palavras, mas não é só pelo que o Senhor diz, é pelo seu comportamento. Eu vejo aqui quando o Senhor entra com sua esposa, como o Senhor trata ela. Eu vejo como o Senhor trata seus filhos. Eu vejo aqui durante o momento de recriação do condomínio, como é que o Senhor trata eles. Eu venho analisando o Senhor e quer saber de uma verdade? O seu testemunho tem mexido comigo e eu tenho desejado viver isso. Como é que a gente faz? Amém. O pastor das lágrimas desce e diz, vamos lá na igreja, melhor lugar, né, para si. E o resto é história, esse homem aceitou a fé. O que eu quero dizer é que muitas das vezes não precisa ser falado. A Bíblia diz que não é por muito falar que será ouvido, mas o nosso testemunho vai falar muito Se mais possível, que as nossas pregue, palavras. né? Se possível, pregue. Mas seja a Bíblia que ninguém leu. Amém. E como é que eu sou a Bíblia que alguém não leu? Pelo seu olhar, pelo seu falar, pelo seu comportamento, pela sua postura, pelo seu gesto, pela sua maneira, como você conduz, pela honestidade. Ô Edja, quantas vezes em mesas de reuniões com a direção, com a turma, para tomar decisões, e às vezes eu não sabia o que fazer à frente de um time, uma responsabilidade gigante, e a turma aqui pressionando, precisando tomar essa decisão aqui e agora, porque o negócio funciona assim. E eu dizia assim, gente, 1 minuto vou no banheiro, mas não era para urinar ou fazer outra coisa, era para falar com Deus. Senhor, está escrito, esses sinais seguirão aqueles que creem. Está escrito, se alguém não tem sabedoria, peça que Deus dá a todos sem fazer acepção de pessoas. Pois bem, aqui estou. Em nome de Jesus,
amadureça a minha mente, abra o meu entendimento, mas me traga uma clareza. O que o Senhor quer fazer aqui? Questão de segundos, de uma ideia, de uma decisão. Quando eu voltar, gente, já sei o que fazer. Poxa, como assim? Pois é. Vamos fazer assim, 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 assim. E ali estava o Espírito dirigindo. Então, o que eu tenho crido? O Senhor não quer fazer parte de uma área da nossa vida, mas é de todas. Alguém muito conhecido no mercado diz que a nossa vida emocional ela é composta por 11 pilares. Social, emocional, espiritual, lazer, irmão, servir, financeiro, parentes. E Deus não quer fazer parte apenas do pilar espiritual, mas é de todas as áreas da nossa vida. Amém. Tem gente que convida o Senhor para o casamento, mas na empresa o Senhor não pode dar palpite. Convida o Senhor para a empresa e diz, ele é o sócio majoritário, mas no casamento não tem voz. O casamento não tem voz, porque é ele que age, é ele que decide, é ele que faz. Então perceba que o Espírito, ele quer fazer parte de toda a nossa história. Salomão traz uma palavra que ele diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Acho que foi Salomão. São dirigidos pelo Senhor. E eu quero crer que essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Se nós colocarmos ele no centro, Mateus 6,33, né? Todas as coisas serão acrescentadas. Só que muitas vezes esse processo ainda é muito carnal. Então o Senhor nos convida a abrir o nosso coração nessa dependência. Salmo 51, a oração de Davi é que, Senhor, um coração contrito e humilhado, ó, duas coisas. Um coração contrito e humilhado, bem sei eu, que o Senhor não desprezará. Isso é muito profundo. É muito. Você não precisa de performance na oração, não precisa estar fazendo, sabe, trejeito. Deus quer sinceridade. O Senhor só né? precisa da sua sinceridade. Não precisa de máscara. Verdade. É descer e dizer assim, e aí, Senhor? Aí vem a resposta de Jeremias. Capítulo 33, né? Clama a mim, Jeremias. Segundo, quando você clamar, eu vou responder o que você está precisando. Mas tem outra coisa que você não sabe, talvez. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então perceba que a resposta que tantos precisamos está na oração que não fazemos. E o conselho do Senhor foi, clame a mim, que eu vou lhe responder. E mais, eu ainda vou anunciar o que eu tenho para fazer na sua vida. E essa é a vontade de Deus para nós. Pois, hein? É muito. Ei, irmão João, haja assunto, né, João? Jesus Dá um glória, amado. João, daí. Gente, olha, a vida com Deus não é para qualquer um, não. É por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos. É, isso aí. Eu gostaria, será? É uma esperança. Eu queria que fosse para o céu ou reinasse sobre a terra, enfim, mais pessoas do que as que vão se perder. Mas será que é possível? Porque a vida cristã não é para qualquer um, não. E o Senhor falou, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos iam se perder. Até os eleitos se perderiam. Olha que responsabilidade essa palavra, né? Olha que responsabilidade. Nos conta um pouquinho sobre esse grupo ou propósito que você me falou que dentro dele tem outras vertentes, né? O grupo Propósito, ele nasceu em setembro de 2024. Eu lembro que eu cheguei de Santa Catarina, especificamente Balneário Camboriú, e tinha acabado de chegar e um pouco cansado, fui dormir. E eu não tenho problema com insônia, mas nessa noite foi um desafio. E bolava de um lado, bolava pro outro, e cadê sono? Senhor, eu não tenho problema com dormir, manda um descanso aí, menos o eterno, né? Descanso eterno ainda não, eu preciso dormir. E ali, eu disse, eu vou ler a Bíblia, já que eu não consigo dormir. Fui ler a Bíblia, uma falta de paciência, isso já era madrugada. Pois bem, vou orar. Comecei a orar, não tinha uma palavra. E aí comecei a clamar a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, tenha misericórdia. Tu és o Deus dos reis. E comecei nessa busca. E aí o Senhor começou a me dar algumas lágrimas. E nessas lágrimas, eu vivi uma das maiores experiências da minha vida. Isso é para quem crê. Quem não crê realmente é um desafio. Mas isso aqui é para quem crê. Eu estava ali madrugada. E minha irmã Wédia, muito forte e muito firme, uma voz bradou em todo o quarto. Jovens com propósito. E foi muito forte aquela experiência. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, atemorizado, olhando para cima, olhando para baixo, porque foi muito forte. E quando eu olhei, já era super tarde, e o Senhor me deu muitas lágrimas ali, mas não entendi. Pensei eu, é um tema? É uma ministração? É uma palavra? Como é? A essa altura, nós já tínhamos um encontro semanal, que até hoje ele permanece, que é chamado Reino com Propósito, que ele é uma vertente desse grupo chamado O Propósito. Inclusive nós temos o Instagram, O Propósito OF, que a galera poder acompanhar aí. E
Nesse movimento, nós já temos esse encontro semanal. Homens e mulheres, não tem bandeira denominacional. Nós falamos do reino de Deus lá. E geralmente, uma parte são meus clientes, outras não, enfim. Eu tenho entendido nesses últimos dias que o Senhor tem nos dado uma linguagem para essa área business, onde envolve empresários e demais, que muitas das vezes nas suas torres de marfim e na sua autossuficiência não voltam para o Senhor, voltam para o Senhor, né? Não buscam o Senhor. E o Senhor tem nos dado uma direção para atuar especificamente nessa área. E temos visto a mão de Deus nesse movimento. Mas até então, pensei eu, os Jovens com Propósito, será se não é uma ministração nesse encontro? Não sentia paz. Bem, será se é uma palestra? O que será isso? E aí decidi ligar para um amigo e conversei com ele um pouco. E eu falei assim, na hora, né, durante a ligação me veio essa percepção, e eu falei assim, ele é construtor? E eu disse, cara, o nome dele é Luan Mendes, amigo muito querido, amigo do coração. Meu irmão, você não tem uma casa de praia aí, pra gente fazer um movimento, colocar uns meninos lá e a gente fazer uma adoração? Ele falou, Ezequias, eu não consigo ver isso em casa de praia. Eu acho que você tem cara de uma fazenda. Pois é, irmão, mas onde é que eu vou arrumar uma fazenda? Eu não tenho fazenda. Mas vamos pensar. Passou os dias, a gente volta a falar novamente, e ele diz assim, e ele lembra o nome de um amigo nosso, um amigo muito querido, inclusive até me acompanhando hoje, Caio Belo. E ele diz assim, ó, fala com o Caio que ele tem um amigo que a família da namorada desse amigo dele tem uma fazenda, tem um espaço, tem terra e tal. Bem, eu não conheço o cara, né? Que é esse outro amigo chamado Elias. Eu não conheço esse cara. Conheço só o Caio, mas como é que eu vou chegar assim do nada e falar? Meu amigo, solta o áudio, fala. E eu sempre tive essa coisa, né? De nada. E aí mandei um áudio para esse amigo e disse, meu irmão, o Senhor tem colocado no nosso coração isso. Aí ele pega esse áudio, depois ele me contando, e manda para esse outro amigo. E aí esse outro amigo retorna como? Caio, por esses dias o Espírito já tinha falado comigo, ele tem uma outra crença, mas é um bom homem, acredito que o Senhor tem muita coisa para fazer na vida dele ainda. E disse, eu stalkeei, não sei se é essa palavra, stalkeei, né? Me perdoe aí. Eu stalkeei o Instagram do Ezequias e o Espírito falou para mim que nós iríamos fazer um movimento para homens e era para mim chamar ele. E ali eu nem conhecia esse cara, e aí eu já fiquei com vontade de conhecê-lo, o Senhor já me deu aquela alegria no coração. E a gente fez contato através desse amigo Caio Belo, nos encontramos, nos almoçamos e foi aquela glória. E aí nasceu a primeira edição desse movimento, que até então eu não sabia como seria. Pensei em 3 dias, porque eu já tenho uma expertise nessa parte de eventos na área de liderança. Sempre fiz eventos no campo de liderança que envolve recrutamento e seleção, perfil comportamental, gerenciamento de conflitos, trabalho em equipe, produtividade. Sempre atuei nessa frente e sempre fiz movimentos de 2 a 3 dias. E pensei 3 dias vai dar bacana, tempo de adoração, tempo de louvor, tempo de palavra. E iniciamos a primeira edição. Minha irmã, a glória de Deus desceu no lugar, começando na sexta-feira, e foi algo tremendo. E ali, na primeira imersão, isso já agora em 2025, ano passado, sem uma metodologia clara, a gente só anunciava o reino. Tinha momento de louvor, momento das dinâmicas e demais. E fruto desse encontro, nós temos visto muito testemunho, muita libertação, muita conversão e muito milagre da parte de Deus nesses eventos. E o Senhor confirmou lá, através dos seus profetas, dizendo que esse projeto tinha nascido do coração de Deus e que o Senhor tinha se agradado e que não era mais para parar. E aí pensei eu, vamos para cima. E aí o Senhor agora tem nos levado para uma próxima estação. E nessa estação vem algumas vertentes, respondendo agora de forma específica a sua resposta. Então nós temos o desejo no nosso coração de desenvolver dentro desse inteirinho casais com propósito, negócios com propósito, colaboradores com propósito, assim como temos um deles chamado Jovens com Propósito. Então agora a gente vai ter uma outra edição, dia 10, 11 e 12 de abril, agora, tá bem em cima já, é o Homens com Propósito. O Senhor tem nos trazido uma direção nos últimos tempos que nós precisamos trazer essa linguagem de hombridade. Mas dessa vez a responsabilidade aumentou, porque o Senhor falou assim, ó, traz ordem para o negócio, transforma isso aí, encapsula esse conhecimento, traz isso de forma simples e de forma didática para o meu povo, para que eles tenham clareza e, acima de tudo, coloquem em prática. Então, o Senhor está nos dando aí um conteúdo, a gente vai transformar isso em material. E eu fiz o último agora mês passado. Esse foi Vidas com Propósito. Aí tinha mulher e homem. Foi uma benção, o céu desceu, a glória de Deus tomou conta. Aqui? Não, foi em Limuri da Anadia, em uma outra fazenda. Foi outra fazenda. Mas aqui tem sido benção também, já fizemos algumas edições aqui em Garanhuns.
na Fazenda Lago São Francisco, que tem sido uma bênção na nossa vida, que Deus tem feito lá. Isso focado no público masculino. Focado no público masculino. Eu fiz uma edição agora de Vidas com Propósito, mas o Senhor nos trouxe uma direção apontando que ainda não era o tempo. E que nós permanecêssemos nessa linguagem para homem. E eu tenho sentido essa direção do Espírito, que é chegar nesse tempo, de trabalhar esse homem como empresário, como filho, como irmão, como marido, sabe? Como servo de Deus. Então a pergunta é, como ter um negócio que glorifica a Deus, mas não só isso? Como ter um casamento que glorifica a Deus? A gente sabe que a linguagem masculina, muitas das vezes, é uma linguagem muito egóica, do ponto de vista... Quem que tá vindo aí me corrigir, ou me trazer uma exortação e lá vai? Então o homem tem muito essa dureza de coração, ou melhor, essa coisa de ser enrijecido ali. E o Senhor tem nos dado uma linguagem nesse aspecto. Eu tenho crido nisso. E aí a gente tem visto, minha irmã, aqueles homens quase 2 metros, cara com coração, sabe, durão, mas sendo quebrados pelo Espírito, caindo de joelho, o Espírito falando e o caráter sendo transformado. Temos visto homens que praticavam a prostituição, adultério, agora sendo fiéis e leais às suas esposas, sabe? Temos visto cura nesse meio. Um dos exemplos que mais me marcou, principalmente no primeiro momento, foi que um dos homens chegaram lá, ele era ateu. E aí nessa pergunta, o que um ateu vai fazer no ambiente cristão, ele já sabendo? Bem, talvez o desespero emocional, penso eu, mas mal sabia ele que aquele encontro já estava na agenda do Espírito. E uma das falas dele durante o vídeo, ele diz assim, eu cheguei aqui ateu, estou saindo daqui convertido. Então não tem preço que pague. Voltamos para aquela nossa pauta. Não dá para você querer fazer a obra que pertence ao Espírito. Seu trabalho é só lançar a semente. Lance e deixe que o próprio Espírito, ele é responsável, né, por fazer o que precisa ser feito. Então estamos nesse mover do Espírito. Nós temos esse Instagram. Agora o Senhor tem nos trazido direção para intensificar isso através de outros canais, né, de outros movimentos. Vamos ter agora esse próximo evento, esse próximo encontro, mas não temos parado. Nós temos um movimento também na cidade de Garanhuns, que o Senhor tem nos trazido a direção de retornar agora com esses encontros. Também esse envolve homem e mulher, independente, para falar da palavra. Então lá não tem bandeira denominacional, nós falamos do Cristo crucificado. E esses encontros é o mesmo encontro que a gente tem em Maceió há 3 anos já. Nós não falamos de uma bandeira, nós falamos de Jesus. E esse Jesus é o que tem operado milagres em nosso meio em todo esse tempo. Amém. Vamos lá, estamos caminhando aqui, né? Já tem um tempão, hein? Quase já pro fim, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil, assim, da tua vida e o aprendizado que ficou? O momento mais difícil da minha vida. A pergunta é boa, hein? Mas o momento mais difícil da minha vida foi quando eu saí do ministério que eu fazia parte. E lá nós tínhamos uma responsabilidade muito grande como ministro, como um jovem que anunciava a palavra, que sempre estava presente nos congressos, que buscava o Senhor, que subia monte, enfim. Então as pessoas inconscientemente criam, né, uma espécie de glória, que a gente sabe que isso é perigoso demais, isso é muito perigoso. E quando eu tomei a decisão de me desligar lá do ministério, foi um momento muito difícil, porque a primeira coisa, quando eu saí, foi, meu Deus, tanto tempo de oração, tanto tempo de jejum, parece que o inimigo acertou. E agora? Veio a pergunta, e agora? E lembro claramente como se fosse hoje. O Espírito falou comigo muito forte no meu coração. Você não é escravo de 4 paredes. Você deu a orelha para ser furada. E aquilo me tranquilizou, porque pensei eu, agora estou fora do redil, do ponto de vista daquele ambiente, então eu estou vulnerável. E uma vez vulnerável, eu agora posso cair no pecado. E a Bíblia diz que fazia Jó ser um homem diferente é porque ele se desviava da aparência do mal. Ele não precisava passar pelo mal, ele se desviava daquilo que era aparente, imagina. E eu falei, e aí, Senhor, me ajude agora. E para os meus pais foi muito difícil, né? Porque ainda existe aquele conceito de que quem faz parte dessa denominação... Era no caso da igreja que a sua família faz parte até hoje. E até hoje faz parte. Sim. Eles, né? Alguns dos meus irmãos sim, outros não. E ainda existe aquele pensamento, né, doutrinário, tradicional de que este povo, o Senhor escolheu, este grupo e demais, são pessoas maravilhosas. Grandes homens de Deus fazem parte dessa denominação. Tem muito homem de Deus. Lá onde eu fui forjado, onde eu aprendi, onde eu fui amadurecido, desenvolvido. Mas o Senhor
queria nos trazer uma visão mais ampla sobre outras vidas que precisavam ser alcançadas. Então eu entendi, hoje eu entendo, e já isso faz parte do aprendizado, que aquela decisão, por mais maluca que foi naquele momento, que foi tomada de forma emocional, naquele contexto, mal sabia eu que era o Senhor criando a circunstância para fazer o que ele está fazendo hoje. Porque eu vou te falar uma coisa, minha irmã. De verdade, se eu estivesse naquela mesma vida que eu estava, não teria alcançado outras vidas que têm sido alcançadas pelo poder da palavra. Eu venho da denominação que ela é absurdamente rígida do ponto de vista litúrgico, comportamental e demais. Ou seja, os homens andam de social até aqui, com a camisa branca por dentro, calça social, sapato social. Então era nesse naipe. Ai de mim se não fosse. Por isso que eu estou dizendo pra você a palavra anterior, né? Que cria uma responsabilidade quando você anda assim. Então, e não era só no culto, era no dia a dia também. Para dormir era assim, não é? Mas isso não é uma crítica, isso não é vergonha, mas eu entendo que esse tempo foi necessário. Eu aprendi muito isso. Amadureci muito, aprendi muito. Muito o Senhor nos ensinou. Principalmente lá. Lá é um povo de oração, um povo que lê Bíblia. Mas do ponto de vista doutrinário, eles têm um outro entendimento e uma outra compreensão. Que, biblicamente falando, nós temos uma outra visão. E aí o Senhor abriu os nossos olhos num contexto doutrinário. E aí o Senhor tem feito grandes coisas, né, no nosso meio. Então uma das maiores decisões da minha vida, uma das maiores, né, um dos momentos mais difíceis foi quando eu tomei essa iniciativa, porque veio o medo, veio a preocupação, veio o calor de ir agora. Eu faço parte desse grupo desde quando eu nasci. Meus pais, todo mundo, e agora? Eu vou pra onde? E lembro que passei anos, visitei várias igrejas, mas não conseguia ter uma linguagem, né? Mas comecei a fazer meus cultos em casa, não deixei de ler a Bíblia, nunca saí da presença de Deus, mas ali na oração. Senhor, nos aponte, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer. E durante esse processo, passou-se os anos e o Senhor nos apontou a Believe, que é um grupo que a gente faz parte hoje. Na verdade, antes disso, o Verbo da Vida. Eu era diretor de um grupo e a gente tinha uma das unidades era em Campina Grande e fiquei um bom tempo com aquele povo ali, onde eu fui muito recebido e foi uma bênção o calor dos irmãos ali. E mais tarde o Senhor nos apontou a Believe. Então esse foi um dos momentos mais difíceis. E um dos aprendizados em todo esse processo foi entender que a conversão, a compreensão de quem era o Cristo não se limitava a quatro paredes, mas do coração. E eu entendi a própria palavra de Jesus, né? Sobre sermos limpos de coração. E eu acredito que quando você vive uma vida em comunhão com o Senhor, há uma limpeza espiritual. E você começa a viver em novidade de vida. Então não dá mais para negociar com a carne. Não dá mais para andar no conceito do mundo. A gente já era conhecedor da palavra. Então não dá para trocar essa bênção por um prato de lentilha. Não. Servir a Deus é um privilégio, eu não vou trocar. Eu sei que é caótico essa dor, eu sei que eu não queria tomar essa decisão, porque pessoas que tem lá eu amo, pastores, jovens que tem lá eu amo, mas essa nova estação me pede para essa tomada de decisão. E o Senhor tem nos amadurecido muito. Então o aprendizado que fica é que obedecer é melhor do que sacrificar. E essa obediência tem gerado muitos frutos na presença de Deus. E a gente só tem seguido aí, glorificando a Deus por onde a gente tem passado. Amém, amém, glória a Deus. E qual o conselho que você gostaria de deixar aí para os jovens dessa geração? Acima de tudo, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Parece um texto simples, parece clichê, mas entrega envolve devoção. Entrega envolve arrependimento. Entrega envolve confiança. E essa confiança não é nos vícios. Porque muita gente tem entregado sua vida, mas não tem sido para o Senhor. E pode até ter sido para o Senhor, mas com S minúsculo. E muita da gente tem sido dirigidas e elas têm adotado um senhorio baseado na bebida, baseado na prostituição, baseado nas drogas. E o conselho do salmista aqui é: entrega a tua vida ao Senhor, segundo, confia nele e ele tudo fará. Isso envolve dependência. Isso envolve dependência. E alguém vai perguntar: e como é que eu faço para desenvolver isso? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Aqui nós aprendemos algo. Se eu preciso entregar a minha vida, onde necessariamente eu consigo fazer isso? Quando Paulo dá esse conselho para os romanos, ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir, beleza, mas onde que eu vou ouvir a palavra? Então temos um nome, talvez igreja, talvez uma célula, talvez um encontro semanal. E aqui o Senhor começa a ministrar para os nossos corações que o ambiente ele é decisivo para toda pessoa que quer ter vitória na presença de Deus. Só que não só isso. Além do ambiente, esse meu coração entregue
mas também com a mentalidade aberta para um novo conhecimento, para não acontecer o que aconteceu com aquela fala que eu trouxe aqui de um colega. Eu estou tão certo de quem é, as minhas experiências que eu tenho vivido, que eu não preciso nem de Bíblia. Olha o nível espiritual da coisa. E aí o meu conselho é que busque ao Senhor enquanto se pode achar. E esse tempo não é amanhã, esse tempo é agora. Amém. Não dá para você ficar negociando com o reino, sabe? Aperta um botão aqui, aperta um botão ali. É um pezinho aqui, outro pezinho ali. Não. O Senhor quer fazer parte de toda a sua história. Você que não tem família, o Senhor quer lhe dar uma família. Você que não tem acertado nos seus relacionamentos, o Senhor quer mudar o seu relacionamento. O Senhor quer mudar a sua empresa, o Senhor quer mudar os seus negócios. Mas acima de tudo, o Senhor quer mudar você. E isso envolve uma mudança no caráter, uma transformação no caráter. Quem você era e quem você se tornou, baseado no poder da palavra. Então eu quero crer que tudo aquilo que você tem vivido não tem sido à toa. Eu quero crer que essa série de experiências, de provações, de vales e de momentos desafiadores que você tem passado, tudo isso aponta para um tempo de testificação. Porque existem pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem que você carrega. Então esse tempo é chegado, essa hora é agora. O reino não está chegando, ele já chegou. E você precisa fazer parte. E uma das únicas maneiras é entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Essa é a essência da palavra. Aleluia. Amém. Aleluia. Mais alguma consideração final? Olha, quero agradecer você pelo convite, ao querido Murilo, não sei se ele acompanhou aí. Murilo é um grande homem de Deus, o Senhor tem nos ensinado a amar muito aquele jovem. E eu tenho duas pessoas aqui para você trazer, tá? Tem um amigo, Daniel do Mar. Esse cara tem uma experiência, fez até um livro. Ficou horas no mar e naufragou. Não, experiência. Sério? Se prepara para chorar. Que o negócio é fortíssimo. Jesus. Ele é de lá, de Arapiraca também. Esse testemunho alcançou quase o Brasil, posso dizer. Combinado, queremos ele E o aqui. outro é um jovem que... Você vai trazê-lo, tá? Boa. Vou trazer os dois, então. Tá bom. Vou trazer os dois. A gente grava um, depois grava outro, né, João? Boa. E o outro que é o Mateus, que é um camarada que, sabe, tem um coração do Senhor Jesus. É um menino na presença de Deus. Um menino no sentido de, sabe, quando tá diante do Senhor... Puro, né? É puro. E é um jovem que... Ele me contou o testemunho dele recentemente. Eu fui impactado pelo testemunho dele aos 16 anos de idade, sabe? Ele foi abraçado pelo Senhor e ele descobriu a paternidade de Deus. Então é um cara que é uma bênção. Então eu quero muito que você traga esse pessoal aqui e tô feliz por esse movimento e dizer para você que eu quero crer que muitas vidas já foram impactadas pelo seu sim. Amém. Porque uma coisa que o Senhor tem me ensinado esses dias é que muitas vidas têm sido limitadas pelo nosso depois. Depois eu faço, depois eu obedeço, depois eu realizo. Sim. E o seu sim, eu quero crer que através desses movimentos tem levado muitas pessoas aqui que assistem vocês a serem edificadas, transformadas e direcionadas pelo poder da palavra. Então, minha irmã, não pare. Mesmo tendo consciência que você é uma mulher de Deus, que você tem consciência daquilo que Deus entrega a você, mas não pare. Porque aquele que iniciou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. A minha oração nessa noite é que o Senhor continue te dirigindo, sabe? Que a palavra continue sendo o teu bálsamo e que o Senhor continue trazendo direção para você e que nessa nova estação que se aproxima, o Senhor possa te munir de ferramentas, de habilidades, para que você, como uma guerreira do Senhor, se prontifique e diga: Senhor, eu estou aqui para o teu querer, para a tua vontade. Eis-me aqui, faça na tua serva conforme o teu querer. Então continue. Tem muitas pessoas esperando por aquilo que você carrega, por aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Existem mulheres que estão esperando por aquilo que você carrega. Eu tenho crido que existem mesas e corações que eu não vou conseguir acessar. E isso não é porque o reino ele é parte, não. Porque existe a habilidade que o Senhor nos confiou. E existem mesas, como algumas mulheres, a depender do contexto de vida, que jamais o meu testemunho vai alcançar. Mas a você, o Senhor entregou isso. Então existem corações que esperam pela mensagem que você carrega. E quanto mais rápido você obedecer a voz do Senhor, mais veloz será esse mover do Espírito. Amém? Então, obrigado, João. Obrigado, que Deus te abençoe, meu irmão, está ali nos acompanhando. Você, sua família, sua casa. Todos vocês que estão nos acompanhando aqui, feliz demais que a bênção de Deus alcance sua casa, seus negócios e a sua vida. Amém. Vai orar agora no final. Vai orar por quem ficou aí, ó. No final vai receber a oração agora. Em nome de Jesus.
Pode orar Podemos orar por esse povo, por nós, por todos, Amém. Pelo Brasil, pelo que você quiser. Em nome de Jesus. Pai querido, nós amamos a tua palavra. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo de qualidade, porque esse é o desejo do nosso coração, estar diante do Senhor. Pai, nós te pedimos essa noite para que cada uma das pessoas que tem acompanhado as nossas vidas aqui e até mesmo aquelas que ainda vão assistir esse nosso momento. Bem sabemos, Pai, que não é sobre nós, porque a mensagem é maior que o mensageiro, isso é uma verdade. Mas nos colocamos aqui nessa noite como servos do Senhor, mas também gratos a Ti pelo privilégio de sermos chamados filhos. Amém. E esse filho, ele tem liberdade. Então, obrigado pelo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo de mesa, por esse tempo de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada semente que foi lançada nesse lugar. Eu quero te pedir, Senhor, que a boa semente possa ter caído em um solo fértil e que ela possa germinar e dar muitos frutos para a glória e louvor do teu nome. Amém. E dando continuidade ao meu pedido, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo aqui. Olha, Senhor, para aquela demanda, para aquela situação que nós não temos conhecimento, mas a tua palavra diz que tu és um Deus conhecedor. O Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar. A tua palavra diz que o Senhor sonda o rim, sonda a mente, sonda o coração. Sonda, Senhor, o coração dessas pessoas e alcança. Faça aquilo que as nossas mãos é impossível, que a nossa mente é impossível, que a nossa sabedoria é impossível. Mas o teu Espírito pode visitar e pode interceder com gemidos inexprimíveis. Nós clamamos a tua bênção sobre o negócio de cada um dos teus filhos. Não só os negócios, mas também o casamento, o futuro, os relacionamentos, as amizades sejam abençoados. Amém. Agora pelo poder da tua palavra. Nós oramos nessa noite certos de que o Senhor está nos ouvindo. Amém. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esse projeto, sobre esse podcast, sobre essa empresa. Amém. Senhor, que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida da tua serva. Amém. E que ela continue sendo obediente à tua voz, sendo obediente ao teu querer, ao teu mandar, e que aonde o Senhor direcionar a tua serva, ela de bom grado possa ir e com autoridade Jesus. Possa falar das proezas do Senhor. Continua usando ela na terra, Senhor. Continua usando os seus lábios, a sua vida, que ela seja completamente uma vela gasta pelo Senhor. Que naquele último dia, Pai, ela possa dizer: Senhor, todas as flechas que o Senhor me confiou, eu lancei todas. Nós oramos nessa noite confirmando essa bênção sobre a vida da tua serva, alcançando também a vida do João e de todos aqueles que fazem parte do time. Obrigado, Jesus, por esse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, irmão Ezequias. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter nos dado esse tempo. Amém. Quanto derramar, né? Você literalmente flui com muita naturalidade, né? Carrega muito conhecimento, experiência, devoção ao Senhor. Amém. Então, tenho certeza que muitos irmãos que nos acompanham foram abençoados, né, com esse irmão querido tão pertinho aqui da gente, ali em Alagoas, que sempre vai ficar vindo aí, né? Bom, com certeza. Depois a gente marca aí outro bate-papo. Tem muita gente boa para trazer. Prometeu aí, trazer outras pessoas também. Vamos ver se dá certo e vamos abençoar muito mais pessoas através dos conteúdos gravados, né? Eu entendo também, Ezequias, que uma das formas que certamente Deus pensou quando falou que todas as pessoas saberiam e ouviriam falar sobre Cristo, estava se referindo à internet também, como uma dessas ferramentas, né? Que alcançaria, né? De aceleração do evangelho e tudo mais. Então, estamos aqui vivendo o ID do Senhor, né? Do Senhor. Entregando nosso tempo e tudo mais, investindo no reino, gravando aqui por vezes, na maioria das vezes à noite, né? Às vezes chegamos aqui até 11, meia-noite, enfim, de gravações, mas é um privilégio poder participar daquilo que o Senhor tem feito sobre a terra. Então, amém. Como já falamos, não é nada árduo ou pesado, porque o que importa é a proclamação do evangelho. E se Deus nos chamou para isso, amém, até o tempo que Ele assim o quiser. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Gostaram do Ezequias? As redes sociais dele está aqui na descrição desse vídeo, né? Que às vezes vocês comentam, cadê o Instagram dessa pessoa e tal? Gente, sempre vai estar na descrição do vídeo, tanto o Instagram do convidado, bem como as minhas redes sociais também, se você quiser nos acompanhar por outras plataformas. Então,
Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixe o seu like também. Como eu geralmente falo, se Deus falou com você em algum momento desse episódio, nos deixa saber, comenta aqui, estou ali sempre respondendo vocês. É um momento de... É muito bom poder ver aquilo que o Senhor está comunicando, né? Sempre pessoas são impactadas, choram, testemunham, enfim. E tem os que xingam também, esses daí Deus abençoe. Ora, para Deus nos perseguem, né? Deus abençoe também, né, João? Glória. Então, meus irmãos, Deus os abençoe. Vamos permanecer firmes, ligados na videira verdadeira que é Cristo. E nele somos nutridos todos os dias. Amém. Deus abençoe vocês. Como vocês já sabem. Até lá vista.